Saudações, gente bonita! Em Goiás são 7 horas e 10 minutos de um dia muito bom. Olha só, gente, que luz! Uau! Então, nós vamos começar. A gente vai falar sobre, né, aquele assunto que a gente sempre fala, mas um pouquinho mais adiante, porque Alberto, o algoritmo, se é que vocês me entendem, não gosta dos meus papos, então ele me silencia ali na surdina, né? Mas deixa eu começar meu raciocínio. A gente levanta, acorda cedo, né? E vai ver as notícias. Mas, num determinado momento, a gente acaba dando uma olhada na boa e velha cultura inútil. E aí tava eu lá, né, naquela rede social em que todo mundo finge que é feliz e posta foto de comida. E um negócio tipo autoajuda, né? Assim, na porta da NASA, eu não sei que porta, não sei da onde, mas estava falando que é a NASA, né? O que não é um bom exemplo, porque a NASA nem consegue mais levar pessoas para o espaço. Né? Isso é na porta da Roscosmos, mas é na NASA mesmo, vou explicar para vocês. Tem uma abelha lá, a foto de uma abelha, dizendo, as leis das físicas dizem que as abelhas não podem voar, no entanto elas voam porque não sabem disso. E aí blá, 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 blá. Cara, eu normalmente deixo quieto, mas hoje eu particularmente levantei de bom humor. Né? E aí foi, porra, que povo burro, né? Podia ter deixado passar, mas ser chato com gente tonta dá uma certa gratificação pessoal, eventualmente. Não pode transformar isso num hábito. Mas, eventualmente, a gente tem o direito de ser insuportável com gente insuportável. Aí eu fui escrever, falei, sinto muito aí desanimar vocês, mas as leis da física não dizem que uma abelha não pode voar. Porque as leis da física não se resumem à aerodinâmica. Vocês têm que levar em consideração que na escala de tamanho de uma abelha, a mecânica dos fluidos também age. E na escala de tamanho de uma abelha, o ar é muito mais viscoso. Então o voo de uma abelha está muito mais para o nadar de um peixe do que para o voo de um pássaro. Correto? Então física não é só aerodinâmica não, bebês. Física também é mecânica de fluidos. E aí deixei lá, né? Porque, cara, autoajuda barata. Eu nem sei se na NASA tem a porra da imagem de uma abelha, mas até faz sentido, porque o povo lá não é necessariamente mais esperto do mundo, né? Se fosse, eles ainda conseguiriam voar, coisa que não conseguem mais. Até por muitos anos, até um tempo atrás, estavam indo para o espaço de carona em foguetes da Roscosmos. E agora parece que tem um bilionário sul-africano fazendo às vezes, porque a NASA já não, né? Aliás, nada naquele país funciona mais. Tem um troll aí na rede social das tretas. Não tem jeito, eu tenho que interagir nessas redes, porque não é das pessoas que fingem felizes, não. Lá eu só vou por diversão, mesmo que tem muitos ex-alunos meus. Mas na das tretas não tem jeito, não tem como escapar. Aí tava lá, né? Um debate, mais um desses debates que praticamente só existem lá. Não tem no mundo real, não. Era sobre... Como é que é o negócio? Parece que uma maluca lá, uma branca, né? Uma branca. Ela surtou, né, num programa aí da Globo. Ela deu uma surtada, porque ficou sem zap, ficou sem internet, né? E aí ela não tinha como saber como é que estava a porta dos quartéis, saber como é que como é que o Lula e o comunismo iriam destruir o Brasil. Não tinha notícia sobre a prisão iminente do Xandão. Então acho que ela deu uma surtada, né? E aí o povo tava com peninha. Claro, branca, né? Toda bonitinha. Aí o povo deve ter ficado com pena da maluca lá. Eu, sinceramente, se alguém falhou, foi o psiquiatra que liberou, né?
Porque isso aqui é. Isso aqui é algodão? Acho que é. Tá com cara de ser algodão. Eu, sinceramente, não fiquei com pena nenhuma. Era evidente que ia dar merda. Sabe? É evidente que ia dar merda. E eu acredito que é por isso que as pessoas são escolhidas. A gente pode começar a caminhar na direção do debate que eu quero. Quando você pega, por exemplo, esse programa, muita gente tem uma visão de que ele distrai as massas. Se fosse só isso, estava bom. De vez em quando, eu sou massa, né? Porque os pobres, uau, aconteceu alguma coisa aqui. Ah lá, ó, gente, o bom da periferia, da quebrada é isso. A fofoca, não sei o que houve, mas hoje na hora que eu voltar, vou passar aqui no Taticos, fingir que vou comprar um feijão tropeiro. Gente, feijão tropeiro desse é muito bom. E sabe o que aconteceu aqui? Mas já dá pra ver que foi no cano da tubulação da rede de água. Se vocês são de Catalão, eu não sou de, tipo, ir em barzinho. Mas, tá vendo? Isso aqui é limpinho. E as pessoas colocam as mesas aqui. E elas vêm, basicamente, eu não vou mentir pra vocês, é por causa do feijão tropeiro daqui, que é o melhor dessa cidade. Pensa no feijão tropeiro bom, é o daqui. Uau! Acho que eles até atendem pedidos. Não sei se atendem não, mas deveriam, porque o bagulho aqui é gostoso. Mas voltando ao assunto. É muito mais do que distrair as pessoas. Sabe? Muito mais do que distrair as pessoas. É pautar debate. O identitarismo encontra nesse programa da rede golpista, né? Uma ferramenta, uma caixa de ressonância excepcional. Toda sorte de bobagem para assustar adolescente histérica, lugar de fala, apropriação cultural, sabe, esses conceitos merda, surgiram nesse programa. O debate, esse programa pauta. Perfeito? E com uma vantagem sobre outros programas dessa emissora. Muita gente das massas mesmo, assiste. E acaba entrando em contato com esses conceitos que a Globo quer que sejam mais popularizados. Certo? Aí você tem o pseudo-debate sobre saúde mental. Gente, o debate aí não é sobre saúde mental, o debate é sobre vício. E o debate sobre vício aí não faz tanta diferença. Se é vício em internet, se é vício em jogo, né? Um dos motivos de eu até teria o direito de monetizar meu canal. Ele tem como todos os requisitos. Mas a empresa não manda para mim o PIN, né? Porque pessoas pobres vivem de aluguel e elas se mudam. Então houve mudanças e não tem como trocar o endereço. Nunca enviaram para o endereço antigo, nunca enviaram e não tem como trocar o endereço. Eu até poderia insistir, mas aí eu penso, insistir para quê? Porque as pessoas assistem propaganda do Tigrinho e aí tem o debate, esse sim, sobre vício, né? Sobre vício, debate sobre vício. Mas o vício, eu já li bastante sobre isso. Estudei até. O vício, ele não é o vício em drogas, ou vício em jogo, ou vício em internet. O vício é o vício. O vício é o vício. A pessoa adicta, a tendência, se ela não resolver o problema na raiz, é que ela só troque a adicção. O adicto alcoólico, não raro, evolui para o adicto, tipo cocainômano ou coisa pior, né?
e o adicto em jogo. Então, essas adicções, esses vícios, o fundo deles é basicamente o mesmo. Você tem porque é claro, você tem a questão da dependência física, dependência química, mas é muita dependência psíquica, emocional. Porque eu estava inclusive discutindo eu tenho a sorte da minha família ser, meus primos, meus irmãos, ser um bando bem, né? Apesar da gente, nenhum de nós pertence às classes dominantes, a gente teve o privilégio, nesse país é o privilégio de estudar. Então, eu tenho um irmão filósofo, eu tenho um primo psicólogo, e a gente troca ideia enchendo a cara de açaí, pelo menos uma vez por semana, que quando dá, né? Enchendo a cara de açaí. Ou comendo um podrão goiano. Inclusive recomendo, muito bom. E aí esses dias a gente estava debatendo sobre a sensação do vazio. O vazio existencial. Que as pessoas sentem. Ah, gente, olha só. As abobrinhas já começaram a produzir. Olha que beleza. Aqui tem outra. Duas. Começou a produzir. As pessoas sentem, todos os seres humanos sentimos. E, na verdade, a gente estava fazendo... Olha onde a gente chegou. A gente chegou em Bertelli, que é um filósofo interessante. Ele discute, acho que, o pragmatismo, né? Se a gente for tratar a filosofia como uma arqueologia do saber, ele é tipo um pragmatista. Então, a gente estava discutindo Bertelli e o lance de que o grande nó da existência é exatamente o vazio. A perdição e a bênção da vida estavam profundamente conectadas à maneira como a gente lida com o vazio. Quer dizer, quem é você quando está sozinho? Quem é você quando ninguém está vendo? Quem é você quando ninguém sabe ou vai saber? Esse é você. É com isso, com esse eu, que todos nós temos que lidar. Aquilo que somos quando ninguém olha, quando ninguém sabe, quando ninguém ouve. E aí vejam que coisa interessante. As redes sociais, eu não sou o maior fã do Humberto Eco. Isso pode parecer estranho, porque o Humberto Eco é bem, né? Mas eu não vou mentir para vocês, gente. Eu já tenho esse canal há algum tempo. E as pessoas que frequentam esse ambiente humilde aqui já sabem que eu não curto liberais. Não curto liberais, não gosto de liberais, não gosto nem de trocar ideia com liberal. Sabe? Liberalismo e eu não somos amigos. Não somos nem colegas. Então, o Humberto Eco é um liberal. A definição de fascismo no Humberto Eco cabe qualquer coisa, inclusive o fascismo. Eu fico com a definição de fascismo do Dimitrov, o búlgaro que lutou contra o fascismo na Segunda Guerra. É óbvio que eu fico com a definição de fascismo dele, não com o Humberto Eco. Foi feito para vender livro. Mas enfim, o Humberto Eco, ele evidentemente não dá errado em tudo. É óbvio que não, ele é um cara inteligente, muito mais que eu, muito mais culto do que eu. Não tem nem como comparar Leider com Humberto Eco. Humberto Eco está graus de magnitude acima de mim. Eu só não gosto dele. Mas ele é, né? Enfim, Humberto Eco, ele falou alguma coisa sobre o tal idiota da aldeia. Do problema de fundo da internet, que é dar voz a idiotas. Como assim? É conhecida a fala dele numa entrevista, no qual ele diz que o grande problema da internet era dar voz ao idiota da aldeia. Cara, o sujeito que vai no bar falar merda, mas normal, ele é só o idiota que tá no bar falando merda. E a aldeia sabe que é ele. Mas com a internet, esse idiota
ele ganha uma caixa de ressonância e encontra os iguais a ele. Porque são muitas aldeias no mundo. Na verdade, o planeta virou uma aldeia global, né? O planeta virou uma aldeia global. Eles gostam de usar essa expressão, aldeia global. Então, a quantidade de idiotas é quase infinita. Quase infinita. Nesse sentido, a internet funciona como uma caixa de ressonância para todo tipo de imbecil. Terraplanista, bolsonarento, ANCAP, identitarista, toda sorte de pessoas tontas encontra na internet uma caixa de ressonância. Encontra alguém tão ou mais burro que não tem vergonha em absoluto de ser, né? Inclusive um babaca. Nesse sentido, Humberto Eco está correto. Mas como sempre, ele foi raso na análise, superficial. Porque é para o público que ele escreve, né? Pseudo-intelectuais. Num pseudo-intelectual, você nunca pode ir muito fundo nas coisas. Você tem que ficar ali sempre na superfície e tal, acenando. Porque a questão não é essa. O problema é o vazio. Ser burro, eu imagino que dói. Sabe, você ver o mundo e não conseguir compreendê-lo. Certo? Você vê o mundo e não entende, cara. E isso cria um estado de confusão. Eu entendo disso porque eu tenho um transtorninho. Já falei sobre isso, né? Tenho transtorno de espectro autista. Vou dar a volta aqui só pra mostrar essas flores. Eu amo flores. Então tem transtorno de espectro autista. O que deixa as interações sociais para mim complexas, porque eu não consigo, sabe, eu não consigo distinguir a ironia de quando a pessoa está falando sério. Eu tenho dificuldade, não vou mentir para vocês. Até o sarcasmo para mim é difícil. Então, as pessoas que têm o meu transtorninho, olha que o meu grau é leve, elas têm uma dificuldade de se comunicar com outros irmãos da mesma espécie, os seres humanos. Então eu sei o que é essa confusão, de que essa sensação de embaralhamento, de embotamento, e não entender o que as pessoas, nem sempre, claro, às vezes eu consigo, quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ganhando a habilidade de pelo menos fingir, de pelo menos imaginar como as pessoas querem que a gente se comporte. Mais novo não, e isso faz a gente se tornar às vezes desagradável. Até a gente entender que as pessoas esperam que a gente se comporte de tal ou qual maneira, diga tal ou qual coisa. E aí, a gente consegue fazer isso. Com a idade, sim. Alguns de nós, claro. Então, eu sei o que é essa sensação. Só que graças ao bom Deus, intelectualmente eu não tenho tanta dificuldade assim. No nível das ideias, se não tem emoção, se não tem sentimento, se é só razão, eu consigo ter uma compreensão bastante razoável de como as coisas funcionam. Agora eu imagino que o burro, ele até entenda como as outras pessoas se sentem. Mas a dificuldade que eu tenho no nível emocional, eu imagino que ele tem no nível intelectual. Então ser burro deve doer, deve ser difícil. Certo? E aí quando aparece alguém com uma explicação simples, você tende a abraçar essa explicação. Nossa, temos aí um problema complexo, tipo criminalidade. Temos um problema complexo, né? Um problema difícil, com o qual a humanidade vem lutando desde o seu início. E eu não consigo compreender esse problema. Mas alguém chega, a solução é prende e arrebenta. Então a solução é simples. Se a solução é essa, quem é contra a solução é meu inimigo. É a favor da bandidagem. É por isso que sujeitos como Bozo, que Bozo tem uma inteligência limítrofe. Mas o Bozo é burro, gente. Ele não dá conta de ler o teleprompter. Tá ok? Ele é burro. Na boa, gente. Sério, ele é burro. Ele é intelectualmente limítrofe. Isso é óbvio. Tá ok, qualquer outra coisa que ele usa. Questão, essas bobagens. Não é só pra enganar você, porque ele é burro mesmo. Então,
Como um sujeito daquele conseguiu iludir uma massa tão grande de pessoas? Porque ele não é o único burro do mundo. Ele não é o único burro do mundo. E ele não é totalmente burro. Ele só não entende. E exatamente por isso ele consegue explicar. Pode parecer um contrassenso, mas não é. Ao não entender, fica mais fácil você explicar. Quanto mais eu estudo, isso ao longo da minha vida, menos eu acho que sei. Se vocês viram o tanto que eu era arrogante, prepotente quando era mais jovem, nossa senhora. Eu tenho pena das pessoas que foram meus alunos quando eu estava começando. De verdade. Eu até peço desculpas para quem foi meu aluno quando eu estava começando. Peço desculpa para quem foi meu colega de faculdade. Eu tirei, modéstia à parte, as melhores notas da faculdade em 14 anos. Eu nunca fiquei de dependência, nunca fiz prova final. Minhas notas em climatologia se aproximaram da perfeição. Por exemplo. E eu era um ser humano arrogante e desagradável. Porque eu achava que eu sabia tudo. Ora, eu era inteligente, então eu era o melhor do mundo. Mas a gente vai aprendendo que não. Quanto mais a gente aprende, mais a gente estuda. A sensação que vai ficando não é que eu sou mais fodão. É que a gente não sabe nada, que eu sou meio burro, que eu talvez não entendi, eu entendi errado. Deixa eu comer um pão de queijinho, gente, eu já volto. Longe de mim fazer propaganda, gente, mas pensa no melhor bolinho frito dessa cidade. E as quitandas descasavam aqui, eu vou falar pra vocês. Inclusive estou levando para dona mãe e meus irmãos. Mas dando continuidade. Quando você não entende, é fácil explicar. Porque qualquer coisa faz sentido. É igual quando você é jovem. Quando você é jovem, tudo faz sentido, porque você é burro. Certo? Mesmo os jovens inteligentes, com todo respeito, se algum aqui me assiste, eles são burros, cara. Inteligência sozinha não é nada, não. Você precisa de sabedoria. Sabedoria vem com a idade por um motivo simples. Vem com os erros. Você erra, e aí se você aprende com esse erro, você se torna sábio. Então, para você ser sábio, você tem que errar. Você tem que ir pro mundo. É quase um paradoxo, né? Que o único jeito de você aprender a acertar é errando. De toda forma, você vai aprendendo com a vida e ao longo do tempo. Fazendo burrada. E refletindo de maneira crítica sobre as burradas. Um erro comum que os jovens têm, a sociedade moderna tem, e aí veja só, veja a grande sacada da mídia de massa. O vazio existencial, ele... Peraí, será que eu não esqueci? Ele é inerente a nós. E a vida inteira a gente tem que lidar com o vazio. Como a gente vai preencher ele? Certo? A mídia de massa descobriu a ferramenta com nada. Vai preenchê-lo com nada. Com vazio. Você pega o oco e enche ele com vazio. E aí você elimina o vácuo. Mas você não colocou nada no lugar. A mídia de massa tem essa capacidade. Walter Benjamin falou muito sobre isso. O Ocidente, ele se diz judaico-cristão, mas ele é essencialmente ateu. E ele é profundamente ateizante e anti-espiritualista. Exatamente porque a espiritualidade, eu não digo a religião, a espiritualidade, ela preenche o vazio. Meditar, refletir, buscar, incorporar, preenche o vazio. Só que isso não é lucrativo. Quer dizer, é para os pastores, né? Para quem se aproveita da religião. A religião é só uma forma pobre
da espiritualidade. Tanto que Jesus não tinha uma, ele não fundou uma, Jesus era judeu. E ele não praticou a religião dele depois dos 30. Ele praticou a espiritualidade. O Siddhartha não era budista, ele era hinduísta. Ele era brahmane. Ele não praticou a religião dele. Ele praticou a espiritualidade. O hinduísmo não é uma religião, no sentido que a gente está acostumado a entender aqui no hemisfério ocidental. O hinduísmo é a cosmovisão. Certo? Você pode ganhar muito benefício político com religião, muito dinheiro com religião, não com espiritualidade. Então você tem que fazer duas coisas: substituir a espiritualidade pela religião ou acabar com a espiritualidade. E você faz isso com o ateísmo, o liberalismo, o identitarismo. Teve uma época, teve uma moda, nossa, eu participava dela, santo Deus, o ateu militante. Eu fiz parte da ateia, olha que vergonha. Eu era ateu até os eventos de Curitiba. E eu era, não o tempo todo, mas eu era o ateu militante, chato que nem uma galocha. Eu era ateu militante. Depois, quando houve um incidente, né? Um pai matou o próprio filho, que pertencia ao movimento estudantil da UFG. O pai era bolsonarista, isso aconteceu em Goiânia. Eu perdi completamente a minha fé na razão humana e de ateu me converti em agnóstico. Alguns anos depois aconteceram os eventos de Curitiba e eu me tornei cristão e católico. Mas a questão aqui é que a doutrina iluminista, cientificista, é a base da civilização ocidental. Ela é ateizante e anti-espiritualista. No máximo pró-religiosa, nunca espiritualista. Porque você quer substituir o vácuo inerente à condição humana pelo vazio de explicações falsas e fáceis. Certo? Foi o que derrubou a bolsonarenta lá no programa, né? Que tudo que ela precisava para se alimentar, ela recebia pelo Zap. É uma bolsonarenta, gente, porque a família dela é daquela de acampamento. Certo? Então, certamente, é pelo Zap que ela recebia tudo que ela precisava, todo o alimento. Tem até um documentário interessantíssimo sobre isso, sobre uma filha que conseguiu tirar o pai do bolsonarismo americano, o trumpismo. Fazendo exatamente isso. Desconectando ele. Cancelando os e-mails. Bloqueando o número de WhatsApp. Com tempo e paciência ela conseguiu tirar ele dessa loucura. Porque ela se retroalimenta. Esses malucos, eles não são doidos. Eles são burros. E o vazio da existência deles é preenchido com pátria, um Deus, né? Uma visão tosca e torpe de Deus e família. Aqui, ó, gente. Esse é o cachorrinho de rua. Tem ele e um coleguinha dele, preto, que é aquilo ali. Tá vendo? A vizinha colocou água e ração. A minha mãe também colocou água e ração. Você vê que aqui são pessoas boas. Percebeu que tinha um cachorrinho de rua, 2 cachorrinhos de rua aqui. Aqui, não sei se eu já contei pra vocês, aqui é um ninho de gatos. Todo mundo aqui tem muito gato. Então não dá pra adotar um cãozinho. Mas o básico, né, que é garantir comida e água pra eles, eles tentam garantir. Mas voltando ao assunto. O fascismo, do ponto de vista psicológico, preencher o vazio das pessoas, o vazio político, o vazio comunitário, porque nós somos animais gregários. Nós somos animais de bando, não de rebanho, de bando. E isso nos faz falta. A aldeia global não é uma aldeia colaborativa. O capitalismo isola todo mundo, ele atomiza tudo.
atomiza exatamente para criar um vazio enorme na existência. E aí ele, o próprio capitalismo, preenche esse vazio com programas de TV inúteis, redes sociais cretinas e fascismo. É isso, gente. Inclusive, tenha um bom dia.